Se tem uma coisa na vida que acontece com a gente, é ver o desenvolvimento das coisas acontecendo e não entender de onde é que ele nasceu. Como que nasce uma reforma ou a criação de uma estrada? Como que você vai fazer a reforma de um prédio? Como que você amplia a quantidade de leitos dentro do hospital? Toda uma articulação que a gente faz para que as pessoas possam ter possibilidade de receber o benefício. Mas, na verdade, a gente nunca entende como é que entra esse mecanismo, como é que chega, como é que se vai lá. Quem são as pessoas que decidem isso? Na nossa cabeça, é o governador que decide, é o prefeito que decide, é o presidente da República. Não é bem isso. A estrutura que o Brasil tem, nós passamos por uma série de pessoas que é como se fosse uma escadinha, né? Começa, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Às vezes é preciso ser um perito para poder chegar e compreender todo esse mecanismo. O Wendel está aqui comigo, engenheiro civil, contador, mas eu acho que dentro das funções que ele tem, o perito me parece ser o mais compreensível de achar os caminhos. Porque o perito, e se eu estiver enganado, tu me corrige, o perito é aquele cara que auxilia a justiça a encontrar a verdade daquilo que está sendo discutido. Estou errado? Ou é isso? Não, justamente, Dudu. Você foi plausível aí na questão e eu concordo com você, porque o perito ele tem um papel fundamental em diversas situações relacionadas a um sinistro. O sinistro que eu estou falando, para o povo melhor entender, ocasionou ali um exemplo. Numa rua, você passa no seu carro, sem querer, tem um buraco imenso, tu não viu, caiu no buraco, quebrou seu carro. O que acontece? Você vai acionar por meio administrativo a Procuradoria-Geral do município e lá vai ser feito uma análise do que foi realmente, se foi comprovado o fato, a prefeitura vai arcar com aquele prejuízo. Se não, você vai estar pelo meio legal, pela justiça, aí a justiça sim vai determinar um perito, o engenheiro, vai lá e verificar a veracidade da situação do teu pedido lá, porque aconteceu aquele sinistro no teu carro. Aí sim, pelo laudo que o perito vai emitir, conclusivo, dizendo que realmente que aquele buraco foi causado porque a prefeitura não deu manutenção adequada naquela referida rua, avenida ou no beco, ocasionou um sinistro no seu carro, você caiu naquele devido buraco porque não está sinalizada corretamente a rua com a sinalização vertical, horizontal, onde às vezes você, numa rua que não está tão iluminada, pode ter sido à noite, eu não sei qual foi o exemplo, ocasionou esse acidente. Então, por causa da infraestrutura realmente que precisa aquela devida rua, ocasionou o acidente. Aí vai ser feito o quê? Uma perícia e o meu laudo vai ser concluído para ajudar aquela pessoa que está querendo ser ressarcido pelo prejuízo que ocasionou no seu veículo. Para você ser um perito, e pelo que eu entendi, existe perito de vários segmentos, né? Isso. De saúde, odontologia. Em cada setor da vida que é necessário, você tem a sua especialização. No teu caso, engenheiro, tudo aquilo que se refere a uma obra física, ele acaba lhe convocando quando o tribunal ou o procurador tem dúvida a respeito daquele assunto, na qual ele pode definir. Como que a pessoa vira perito? Quais são os pré-requisitos para você ser perito na justiça? Dependendo, como você citou, em diversas áreas, eu sou formado em engenharia civil, e sou pós-graduado, tenho mestrado em avaliação em perícia realmente, aonde hoje existe uma lei, a Lei 14.653, onde dá prerrogativa legal para todo engenheiro, auditor, perito para fazer qualquer avaliação. Como eu posso te explicar isso? Um exemplo, uma família, o pai faleceu e não fizeram o testamento. Okay. Aí o que acontece? O quê? Vai ter que fazer o inventário. Nesse inventário, vai ser chamado o perito, para que o perito faça toda a legalidade do processo. No quê? Aquela casa que ele não botou em testamento, aquele terreno, aquele imóvel, a empresa, um exemplo, eu vou lá avaliar aquele bem. Entendi. E depois que eu avaliar o bem, eu vou tirar RT para dar veracidade técnica no laudo que eu vou dar e entregar diretamente no tribunal. Que o tribunal vai juntar todas as avaliações, fazer a peça e realmente dizer, está aqui, ó, esse teu que vocês estão requerendo referente à perícia, realmente está aqui, vale tanto, porque o perito deu o laudo, porque nessa prerrogativa da lei, porque acontecia muito, às vezes vinha falsos peritos,
falsas pessoas, como exemplo, tem prerrogativas que perito, ele não pode vender um imóvel. Chega, pô, eu não vou vender porque eu não tenho o meu Cresce. Quem tem Cresce é o corretor. Aí tem a prerrogativa hoje, um corretor, ele não pode laudar dizendo que teu empreendimento, tua casa, vale um exemplo, R$1 milhão. Como é que ele vai dizer para ti realmente que aquilo vale 1 milhão? Quem vai dizer é o engenheiro de teu perito, que realmente ele estudou para aquilo. Tem a Lei 14.653 dizendo as prerrogativas legais, que nos cabe. Entendeu? Wendel, mas tu não pensasse em ser perito quando começou? Não, Como é que tu chegou lá? Como é que você chegou lá? Eu sei, a família, né? Lógico, foi orientação da família. Você, irmão, vou ser engenheiro. Ou alguém disse, vai ser engenheiro. Aí, de engenheiro, começou a ver os horizontes. Não, essa pergunta foi fenomenal, meu amigo Dudu. Olha, quero até parabenizar pela pergunta. Essa foi assim que eu vou resgatar. Eu, com 18 anos, eu fui ser estagiário na Secretaria Municipal de Infraestrutura, antiga CEMOSB, que agora é CEMIF. Okay. Trabalhei lá por 10 anos da minha vida. E lá eu sempre, quando eu entrei, eu trabalhei na parte licitatória. E de lá, o subsecretário precisou de um rapaz assim, audacioso. Eu tinha muita audácia em saber, eu pesquisava, eu ia me aprimorar. E eu já estudava engenharia. Perfeito. Aí, mas só que eu estava fazendo engenharia e contabilidade ao mesmo tempo. E contabilidade eu vi que trabalhava muito e não tinha aquele resultado que você queria do aporte financeiro. Aí, não, a engenharia não, você faz um projeto, dependendo do projeto, é muito trabalhoso a área de exatas, né? Mas só que, conforme a BNT, você tem que entregar todos os projetos, que são vários, diversos, numa ocasião, que aquilo vai lhe dar um retorno porque é um trabalho muito, como é que eu posso dizer assim, detalhado, é muito cálculo, e é onde vou te dar todo o respaldo, que não aconteça daqui a 30, 40 anos, 100 anos, nenhum sinistro na tua obra. E isso me identifiquei na Secretaria de Obra, eu fui, aí trabalhei 10, depois de lá já fui direto, passei em infra, fui convidado pelo, na época, o governador Eduardo Braga, um grande senador hoje, né, da República, graças a Deus. E engenheiro. Engenheiro também, meu amigo, engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico, é isso mesmo. Aí ele... Tive o prazer de trabalhar na Metropolitana. Aí ele saiu, ganhou... Ele foi reeleito, ganhou e saiu, foi para Senado e eu fui... Aí o Omar ganhou para governo. Tive o prazer também de trabalhar na gestão do Omar. Grande engenheiro civil também. Engenheiro. Né? Aí trabalhei também na CEINFRA. Aí da CEINFRA fui chamado novamente para ir para a Metropolitana, porque a Metropolitana era o quê? Quando Manaus, na época do governador Eduardo Braga, Manaus atingiu 1 milhão de pessoas e automaticamente ela se tornou região metropolitana. Aí com essa região metropolitana, aí teve os benefícios aonde não só Manaus, como mais 13 municípios entraram na região metropolitana. Como posso citar alguns, Iranduba, Careiro da Várzea, Manacapuru, Careiro Castanho, Altazes, Novairão, Silves, Itapiranga. Esses aí, se eu só me engano. Esses aí faz parte da região metropolitana, onde que o governo ele pode entrar e ajudar na parte de infraestrutura, na parte da educação, tudo que lhe cabe para dar aquela força, né? Porque hoje em dia, com o crescimento, voltando para Manaus, com esse crescimento desenfreado, populacional, Manaus hoje em dia, de todas as capitais, barrou até São Paulo, no crescimento dos 3 anos para cá, era 6,7, um exemplo, crescimento populacional de Manaus. Aumentou para quase 12, ou foi 11,3. Olha, quase o dobro. Então, Manaus cresceu desenfreado de uma tal forma populacionalmente que hoje você vê, acontece um pouco essas mazelas aí que você vê, que não é culpa da administração, não é culpa disso. Foi o crescimento desenfreado porque não é só Manaus, o povo de Manaus. Veio gente de venezuelano, veio haitiano, tem várias pessoas que... O Wendel me cria a oportunidade de fazer um rápido comentário. Nos anos
60, quando foi criada a Zona Franca de Manaus, nós éramos 285 mil pessoas aqui, né? E são estatísticos, números do IBGE. No final dos anos 60, início dos 70, nós já estávamos beirando 600 mil. O que eu estou dizendo aí? Que a população dobrou e depois, dos 70 para 80, aí pronto, chegamos a 2,5 milhões. E o Wendel coloca com muita propriedade. Muito disso, das pessoas que não têm onde morar, chegam aqui, desembarcam sem nada, primeiro buraco branco limpo que tiver, ele vai lá, se encosta, não quer saber. Com o passar do tempo e o crescimento desenfreado da cidade, não tem planejamento que alcance. Porque quando você planeja para essa rua, quando você chega lá, já tem 10 mais criadas lá na frente. Então, planejar uma área como a cidade de Manaus é muito complicado, muito difícil, muito complexo. E aí é que entra, eu fiz uma observação ali que você vai, espero que você concorde, né? Porque eu vou dizer, por que você tem engenheiros como grandes autoridades? Pouca gente sabe, mas você vai construir uma casa, você tem que ver a terra que ele está sendo feito, que tipo de estrutura vai colocar, quantas pessoas vão estar naquela casa, aonde vão ficar as tomadas, aonde é que vai passar o cano d'água, onde é que tem a caixa d'água, onde é que está a porta, onde é que está a saída, onde vai ser a garagem. Exige um planejamento global daquela proposta. Para administrar uma cidade é a mesma coisa. Você tem que fazer um planejamento amplo para que possa atender os requisitos da necessidade de quem está lá. Então, isso, Wendel, de alguma forma, te faz colocar junto com as nossas autoridades da cidade. Como é esse teu trânsito com essas nossas autoridades que decidem o nosso destino? Como é que isso funciona na tua cabeça? Poxa, fico feliz pela pergunta, Dudu. Novamente, é boa, porque com a nossa experiência, a nossa expertise, estamos aí para somar sempre com a administração municipal, estadual. Por quê? O que acontece hoje, um engenheiro é um papel fundamental para qualquer administração. Ela sendo na área da saúde, tem que ter um engenheiro. É na área da saúde, tem que ter um engenheiro. Por quê? Como é que você vai se locomover para tal local se não tiver aquela avenida adequada? Se não tiver a expertise do engenheiro? Hoje, o engenheiro, o que eu queria até frisar aqui, fugindo um pouco só da pergunta, hoje o engenheiro tem que ser valorizado. Hoje, a nossa profissão não é valorizada. Hoje, um engenheiro, exemplo, pela lei mesmo, pelas normas da BNT, tudinho, um engenheiro que trabalha 8 horas por dia, ele tem que ganhar, no mínimo, 6 salários mínimos, mais um percentual de 20% em cima da carga. Okay. E hoje, um empresário, um exemplo, vai te contratar, os órgãos públicos não. Quando vai te contrata com o teto. Tudo bem que o governo federal, estadual, municipal tem recurso para valorizar. Mas um empreiteiro vai te contratar, um cara de know-how, contrata lá. O cara quer te pagar R$4.000 e vem com a história que vai te pagar 2%, 1% em cada obra tal. Não existe, eles nunca fazem isso. Então, eu acho que o CREA tinha que ter um papel fundamental em fiscalizar isso. Tem lei para a gente. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, nós estamos aqui no estúdio. Isso foi projetado por um engenheiro. Isso é verdade. Olha a maravilha que está aqui, a gente nesse estúdio aqui. Sensacional. Foi um engenheiro. Junto com um arquiteto que elaborou a planta, mas a parte toda estrutural é o engenheiro que faz. Né? Então, nós temos prerrogativas. Então, hoje em dia, junto e conjunto, trabalham o engenheiro e o arquiteto. Mas a parte realmente para fazer toda a estrutura, o engenheiro tem um papel fundamental para fazer. Hoje em dia, eu vejo aí que o prefeito está fazendo assim um negócio, um esforço árduo mesmo, para fazer melhoras em Manaus. Como exemplo, ele fez aquele Parque do Gigante. Pô, um parque sensacional, legal. Mas não adianta só você fazer o parque. E a envoltória toda daquela área vai ficar só dentro de um parque? E a estrutura realmente, quando dá uma chuva, tu vê as 2 chuvas ou 3 torrenciais que deram, o parque ficou debaixo d'água. Por quê? Hoje, os nossos igarapés estão estrangulados porque o crescimento desenfreado que teve, que eu posso dizer assim, as palafitas, eles entram no igarapé, botam as pernas mancas para suspender as casas, o que acontece? Aquilo ali estrangula.
A água realmente que vem, ela vai represando, aí para um lixo que o pessoal joga, aí começa o quê? Sinistro. Não tem o fluxo natural da água, aí ocasiona o quê? O estrangulamento e a elevação rápida do leito de igarapé. Aí acontece o quê? O sinistro das grandes alagações que está tendo em Manaus, e às vezes o prefeito quer fazer um trabalho legal, o governador. Graças a Deus eles estão nessa luta, mas também frisar, se não fosse a nossa bancada federal, dos nossos senadores e dos nossos deputados, ajudarem com as suas emendas, hoje estava os Deus nos acuda Manaus. Por quê? Hoje em dia, a prefeitura ela trabalha com o seu orçamento, mas o orçamento já não cabe para fazer tudo que Manaus precisa ser feito. Manaus cresceu de uma forma tão desenfreada, Dudu, que tá complicado. Se não tiver as emendas para ajudar, Manaus vai ficar no UTI, o Estado vai ficar na UTI, com a ajuda dos nossos senadores e dos nossos deputados federais. Wendel, com a tua expertise, né? E aí é uma pergunta pessoal. É difícil você detectar qual o problema mais grave de uma cidade? Vamos lá, vou enumerar algumas delas, né? Uhum. Vamos lá. Transporte, quer dizer, mobilidade, estudo, educação, saúde, emprego. Tem algum desses temas que é mais importante no teu ponto de vista? Eu tenho uma dificuldade imensa de achar que é a coisa mais importante de tudo isso. Para atender uma comunidade crescente como a nossa, a Zona Franca começou com 50 mil funcionários e hoje deve ter uma média de 700 mil direto. Aí multiplica por 2, vão ter 1.400.000 pessoas dependendo exclusivamente do distrito. Então, de manhã cedo, você coloca aí 100 mil pessoas se deslocando para o trabalho, né? Dentro de vias afogadas, pequenas, muitas afogadas literalmente, porque a água sobe, cobre e tal. Mas tem uma coisa que você acha que seja mais importante para começar uma reforma em tudo isso? Sim, primordial é fazer muita conscientização pelas mídias, como nós estamos fazendo aqui. A mídia é o papel fundamental, porque ela vai fazer uma educação mostrando que realmente, com a prefeitura dizendo que ali não pode fazer aquilo, não pode jogar lixo ali, hoje está carente, você não vê muita propaganda educacional, você não vê aquela propaganda educativa, você não vê. Não pode jogar igarapé ali, um exemplo, para aquela rua ali, você não pode. E fora essa questão dessa parte educativa, muito, bater com a mídia, mostrar realmente o que pode e o que não pode, isso é fundamental. Não tem, você não vê. Você não vê. O que eu acho que tem que fazer agora é trabalhar muito a parte urbanística, na parte de mobilidade. Manaus, hoje em dia, está estrangulado. O que acontece? Você chega na Zona Leste, só tem aquela principal, que é a grande circular. Aí tem as vicinais que cortam as transversais, que tem a Avenida Itaúba, outra principal, tá? Mas você não vê o quê? O que acontece? Hoje, Manaus, nosso plano diretor, está lá há anos, que você tem que ter a faixa de recuo de, no mínimo, 1,5 metro de calçada. Hoje em dia, tu vê calçada de 1 metro, tu vê calçada de 40 centímetros, aí tem uma calçada aqui no nível. Calçada não existe. Aí tem outra acima, aí tem outra abaixo. Calçada não existe. Então, você não vê funcionar o plano diretor. O que acontece? Nós temos que fazer via, avenidas, ter que construir mais passagens de níveis. Não tem como fazer o viaduto, como exemplo, para acabar o problema de Manaus, hoje, ali naquela parte da Centro-Sul, junto com a Centro-Oeste, que chega com a Alvorada, com o Djalma, Parque das Tudo. Ali, você pegando, fazer uma passagem de nível entre o Aleixo, com a Darcy Vargas, e com a Salvador, ali é primordial ir com a Mário Piranga e com a Humberto Calderaro. Ali tem que ter a passagem de nível para desaguar para ir para Ponta Negra. Só está faltando isso. Ali com a Belo Horizonte fizeram aquele sinal ali. Isso. E o ponto melhorou, entre aspas, mas no pico fica tudo engarrafado. O que acontece? Um exemplo. Eu penso assim como engenheiro. Quantidade não é qualidade. Sim, isso eu vejo muito o quê? A Prefeitura de Manaus, eu vejo. É um trabalho incansável,
Mas por que que tu vê, Dudu, às vezes tu vê o asfalto correu? Tu olha assim, tu botou asfalto, no outro dia o asfalto saiu. Por quê? Quando você vê um buraco, o buraco sempre tu vê em forma de círculo, né? Faz um círculozinho ali, tal. Você tem que fazer o quadradinho, tirar a parte expurgada que tá lá, da lama úmida. Aí faz o quadrado. Quando a pessoa faz aquele quadrado, fica uma estética bonita. E quando ele jogar aquele breu, que é o CM, ou a emulsão, que é de rompimento rápido, que joga lá para colar o asfalto, quando ele joga, o asfalto ele é poroso, cheio de vazios. Se ele não souber lançar e jogar o grau de compactação, ele não vai eliminar, vai abrir o buraco de novo. E com o quadrado feito lá, a estética fica bonita, e ali fica uma barreira. Quando o carro passar, quando ele for frenar em cima, que dobra o peso do carro, a parede que está ali esteticamente não vai deixar espanar o asfalto. Então, é só detalhe. Por isso que eu falo, não adianta chegar e jogar... eu acho que, às vezes, o cara, no afã de resolver o problema, só faz jogar para frente, porque, na verdade, tapa o buraco, mas não tapou o buraco, né? Nós temos um histórico disso, quando o Alfredo, quando prefeito, resolveu criar o Expresso. E aí ele colocou um asfalto que não tinha a capacidade de suportar 10 ônibus passando e fazendo curva. Aí você viu os buracos na cidade em função do que você falou. O ônibus vem vazio é uma coisa, o ônibus lotado é outra coisa, o ônibus na velocidade de 81 km é uma vantagem. Em síntese, não houve estudo técnico para que essa possa suportar o peso dessas. E você falou uma coisa muito correta. Não foi o fato de colocar o sinal que vai melhorar o trânsito ali na Maceió, ou na Maceió não, na Paraíba, né, que você pode chamar de qualquer outro nome, mas é a velha e cansada Paraíba, né? Velha e cansada Paraíba. Aquele sinal tem que estar articulado com o sinal lá de cima, e quem vem de cima não vê o que está embaixo. Às vezes ele vem a certa velocidade, passando do verde para o amarelo, você aumenta a velocidade para ganhar, quando você bica, está fechado. Está fechado. E ali isso é preocupante. E já teve vários acidentes lá por causa disso. Por causa disso. Agora, com o trabalho, fundamentalmente, da palavra perito, te obriga a tua cabeça ampliar o horizonte. Você não passa a viver somente da informação técnica, você tem que entender da lei, como é que ela vai ser. E as leis no Brasil são voláteis. Você tem hoje uma lei, amanhã já é outra, totalmente diferente. Então, o teu lado contador que te faz obrigar a estar conhecendo a lei para executar um trabalho de perito, para dar a informação correta para alguém que está precisando. As leis brasileiras são flexíveis em função do desenvolvimento. Isso atrapalha o trabalho do perito de alguma forma? Não, porque a nossa perícia que eu faço é aquela perícia que eu dar o laudo técnico. Laudo técnico. Não vai ocasionar se lá na frente o expropriado, um exemplo. Um dia desse eu fiz uma perícia que foi assim, a água de Manaus culpou a prefeitura e a prefeitura culpando a água de Manaus, mas a mulher que morava na frente foi a mais afetada, que abriu um buraco e caiu o muro dela. E ela acionou a justiça foi lá. Eu não sou o laudo pericial referente a bens. Eu dou o laudo pericial referente a sinistro ocasionado, um exemplo, pela uma obra que foi feita ou pela prefeitura ou pela própria proprietária ou pela própria Água de Manaus. Foi o quê? Uma tubulação antiga da Água de Manaus rompeu. Mas em cima a prefeitura tinha feito uma terraplenagem, fez um tratamento e recapeou. E a Água de Manaus alegava que a culpada foi a prefeitura porque fez um trabalho, comunicou a eles e tal. E eu, como perito, não. Qual foi o meu papel? Realmente ver que lá a adutora da Água de Manaus rompeu e com esse rompimento foi carreando material. Estou falando o quê? Foi comendo, foi levando material, foi indo embora, foi escoando. E com isso comprometeu a estrutura da fundação dela do muro e o muro chegou a tombar e cair realmente. E ela fez um planejamento lá, ela me contratou para me fazer, eu fiz, e estava dando quase R$70 mil o muro dela, da envoltória toda da casa dela que foi comprometida.
Aí eu fiz o laudo e tal, e ela entrou e realmente ela ganhou. Aí ficou só nesse impasse. A prefeitura, que é para quem não ia mais, o juiz determinou que tinha que fazer o muro ou ressarcir ela, para ela fazer o muro. E realmente ela ganhou, foi feito o dia e não teve nenhum impacto. Só a prefeitura que me chamou para realmente saber dos fatos, e eu falei que isso já não compete a mim. Está aqui o ato do processo, estou diante aqui lá no processo. Parte técnica. Parte técnica. Aconteceu isso e foi assim. Pronto, acabou. A decisão quem é quem não pertence a você, pertence ao juiz, a excelência que juiz. vai... Wender, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta que seria a última pergunta, e eu quero que tu reflita bem para me dar uma resposta que eu queria ouvir de você, que é um perito, né? Certo. Eu posso dizer que Manaus, a cidade de Manaus, é uma pessoa nova que está crescendo, precisa ter que fazer mudanças, ou já é uma pessoa velha que está cheia de doenças que a gente tem que remendar? No teu ponto de vista, onde é que está, onde é que você acha que seja? Manaus é um velhinho que está precisando de remédio, ou Manaus é uma pessoa novinha que está precisando aprender como caminhar para frente? Onde é que tu enxerga isso? Não, e não tem resposta para isso, é só a tua opinião. Não, minha opinião é uma opinião boa. É uma pergunta excelente. A minha resposta vai ser que Manaus, ela precisa de carinho. Ela precisa de um olhar de amor. Graças a Deus que hoje os nossos políticos já estão enxergando dessa forma. Antigamente, o que acontecia? Por que Manaus está caminhando a passos largos? Porque antigamente tinha um gestor na prefeitura X. O outro que sucessava ele, não, esquece o que ele fez, daqui para frente sou eu. E o que tinha de bom daqui, o daqui não completava. Entendo. Isso era pensamento medíocre. Hoje não. Hoje em dia, os políticos acordaram, mas acordaram no período que Manaus cresceu de uma tal forma que desenfreada, sem planejamento, que está sendo dificultoso. Mas vamos conseguir vencer, Dudu, porque hoje você pode ver que existe direita e esquerda agora, Brasil. Em qualquer estado tem direita e esquerda agora. Isso. Mas, quando eles chegam no papel principal, não como coadjuvante, a mentalidade mudou. Poxa, o que tá que o cara fez de bom, bora aproveitar. Porque não adianta, eu penso como meu pai sempre me ensinou, a gente não pode mexer no time que está ganhando. Quem está ganhando, mantém, não, lógico. Mantém tudinho. Tem tantos projetos bons. Como o prefeito resgatou o mirante lá da Conector Leste, que vai ser o mirante Dulce Almeida, né? Que vai ser feito lá, que na época do Oscar Niemeyer, na época do Serafim Correia. Isso. Ele não conseguiu concluir, mas o Serafim pegou, está resgatando. Olha que maravilha. Então, são pensamentos que, por exemplo, hoje a Guarda Municipal da Prefeitura hoje está fenomenal. Porque antigamente o carro da Guarda Municipal era um Fiesta. hatch acabado. Hoje em dia não, eles estão de L200, toda equipada, toda equiparada. Graças ao quê? Ao olhar visionário de um político que ele não tem direita nem esquerda. Ele é Brasil e Amazonas. E capital Manaus. Se chama senador Eduardo Braga. E assim mesmo, olhar carinhoso, tem o senador Omar. Do mesmo jeito, ele não vê essa indiferença. Por quê? Ele já foi prefeito, Eduardo já foi governador, o Omar já foi governador, já foi secretário de Segurança Pública, então ele já tem uma expertise. Hoje em dia, o político tem que ter uma visão de águia. Visão de quê? Vou fazer pelo povo. Mudou. Hoje eu tenho que bater palma para eles mesmo, os nossos deputados federais, tudinho. Antigamente, os políticos estavam pela causa para eles mesmos. Hoje em dia, não estão lutando pelo povo. Isso é Entendeu? interessante. Hoje, eu fico feliz, porque, às vezes, eu sou perguntado, o pessoal vem e me pergunta, poxa, Wellington, dá uma luz, o que é que tu acha? Porque eu quero contribuir, eu posso contribuir muito pelo estado do Amazonas, pela nossa capital. Eu tive o prazer, nessa minha carreira, que eu já tenho há 20 e poucos anos, de trabalhar no Prosami, desde a primeira implantação.
com um corpo técnico gigantesco de várias pessoas, na gestão do Eduardo Braga. Aí o Omar aproveitou, também completou. Continuou o trabalho excepcional. Tive o prazer de participar da primeira implementação do Minha Casa Minha Vida, que foi em 2000, na Manaus 2000, lá no distrito ali com o Japim, no finzinho lá. Isso. A implantação lá. Tive o prazer de participar da arena. Na modificação da arena. Na modificação, mas com aquele corpo técnico gigantesco, com várias pessoas, entendeu? Muitos engenheiros, arquitetos. Era um grupo gigantesco de gente. Outra vez que eu tive o prazer de participar também, Dudu, que foi na gestão do Eduardo, passou por Omar, a ponte. Todo mundo chamava o Eduardo de doido. É um dono, não dá, mas aí, ó, hoje em dia, você vai para diversos lugares da região metropolitana. Quando você ia para o Iranduba, tinha que acordar 4 da manhã para pegar a primeira balsa. E se tu demorasse, só ia vir para outro dia, porque a fila era gigantesca. Hoje em dia não tem fila. Então, foram benefícios que trouxeram, mas o quê? Com mente visionária. Nós temos que tirar o chapéu para esses 2 senadores. O senador Eduardo Braga e o senador Omar são 2 pessoas realmente que fazem uma grande diferença para o nosso Estado, não, e para o Brasil também, porque hoje nós fomos beneficiados pela reforma tributária. Foi uma briga de anos, de anos e anos. E ressaltar o presidente Lula, que nunca deixou o Amazonas desamparado referente a essa situação da reforma. Ele veio, foi para 13, aí veio a Dilma, foi para 50, e agora estamos amparados, juridicamente amparados, e com lei. Então, eu vou me resumir, eu agradeço pelo momento, Dudu, o dia que você precisar, não importa a hora, dia, horário, obrigado, conte comigo, estarei à disposição para sempre ajudar o Furacão de Notícia. Você, esse grande repórter, que eu tenho o prazer de revê-lo, né? Que eu já lhe conheço há anos. Muitos anos. E que você ainda seja sempre, que Papai do Céu lhe dê muitos anos de vida ainda. Você continue sendo esse comunicador, esse apresentador extraordinário. Obrigado, meu garoto. Porque aqui é assim, aqui é um furacão de notícias. Obrigado, Wendel. Boa sorte para ti, garoto. Muito obrigado, Dudu. Estas e outras histórias você encontra sempre aqui.